Graças e paz, igreja. Abram, por favor, sua Bíblia junto comigo. João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, 21. Vamos ler juntos, do 1 ao 10. Enquanto você abre, a gente vai na volta calma. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhes disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. O trecho que a gente leu começa dizendo: depois disso. Depois disso o quê? Depois de Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado ao terceiro dia e aparecido aos seus discípulos mais de uma vez. Essa era então a terceira vez em que Jesus aparecia aos discípulos. Mas ao contrário do que possa parecer para nós, talvez você possa ser do tipo que acha que bastava Jesus aparecer para você uma vez depois da ressurreição, que você estaria resolvido. Você vai perceber que os discípulos tiveram dificuldade de lidar com essa ressurreição, com esse recomeço pós-morte e ressurreição de Jesus. Na primeira aparição de Jesus, eles ficam maravilhados, mas logo Jesus some e eles seguem com a vida como ela estava. Na segunda aparição de Jesus, eles ficam uau! Mas logo Jesus some e eles ainda continuam na vida como estavam. E então na terceira vez, quando eles já tinham decidido voltar a fazer aquilo que eles faziam antes de ter um encontro com Jesus, Jesus insistiu com eles mais uma vez. Vamos fazer um processo de PNL aqui. Repita comigo: Jesus insistiu. Jesus insiste com você, querido. Jesus insiste com você, querida. Eu sei que você acha que talvez não tenha mais jeito, mas Jesus insiste. Com os discípulos que haviam caminhado com ele 3 anos, ele insiste em persistir a mensagem no coração deles, para que tudo aquilo que foi ensinado não ficasse apenas aqui, e finalmente descesse para cá e transformasse a vida dessas pessoas. O Evangelho não é uma informação, o Evangelho é a notícia que muda a história do universo e precisa ser praticado. Você precisa colocar em prática a sua fé. Não é um conjunto de informações que você decora e porque você tem na cabeça agora você é amigo de Jesus. É um conjunto de práticas que você vive, pelas quais você está disposto a morrer, porque Jesus te entregou isso, e isso é muito precioso. E a gente vê no texto que os discípulos já tinham passado pela experiência de uma pesca milagrosa. Lá no comecinho da mensagem, no texto de Marcos capítulo 1, ou no Lucas capítulo
Jesus já tinha feito uma pesca milagrosa com eles, e não era das poucas. Eles estavam na beira da praia, já tinham pescado a noite toda, não sabiam mais o que fazer, porque não tinham pegado nada. Então Jesus chega e ensina uma mensagem poderosa enquanto eles lavam as redes, e no final Jesus fala: agora volta para alto mar e pesca. Peca não, misericórdia. Volta para alto mar e pesca. Por cada um S, você vai do céu para o inferno, ó. Você vê? De pesca para peca, você muda tudo. Volta para alto mar e pesca. E eles, completamente desacreditados naquela situação, resolveram lançar as redes, porque Jesus disse que era para lançar as redes. E eles lançaram e pescaram tantos peixes que o barco quase foi a pique, quase virou o barquinho deles. E imediatamente após aquela pesca, Simão Pedro teve uma atitude semelhante a essa que ele vai ter aqui. Ele vem na praia se arrastando e se curva diante de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Porque quando o Senhor disse para lançar a rede, eu não acreditei. Porque eu vivo a minha vida baseado no que eu acho que tenho que fazer. Porque eu flexibilizo as verdades que eu sei que eu deveria praticar. Afasta-se de mim, porque eu não mereço. E Jesus não responde a Pedro na expectativa dele. Jesus responde para ele dizendo assim: vem e me segue, porque eu vou converter você em pescador de gente. Porque quando você estiver focado em pescar gente, você vai entender o que eu realmente quero fazer em você e por você, e através de você. 3 anos e meio se passam, final do ministério de Jesus. Jesus morreu, porém ressuscitou. Jesus já tinha aparecido para os discípulos, mas de alguma forma aquilo não era convincente o suficiente para eles, e eles voltam para o ponto inicial, como se eles não tivessem vivido aquilo de maravilhoso que eles viveram. Talvez, e foi esse o sentimento muito forte que eu tive hoje de manhã, porque eu tinha preparado outro texto, mas com muita clareza no meu coração, me veio a ideia de alguém que esteja tentando voltar a uma vida diferente, antes de ter tido encontro com Jesus. Alguém que está tentando voltar às práticas antigas, como se aquilo que você viveu não fosse tão intenso assim, e aí você começa a flexibilizar e dizer que aquele dia não foi tão maravilhoso assim, afinal você se decepcionou, viveu uma situação difícil. Eu queria te dizer que o que Jesus tem para fazer com você é sempre um plano de continuidade daquele primeiro dia em que Ele chamou o teu nome. É sempre em continuidade, porque Jesus insiste, Ele não desiste, e Ele vai te transformar. E a surpresa maior é que a mesa que Jesus coloca para esses homens na praia é aquela mesa de Jesus, né? Porque embora eles estivessem pescando, fazendo o que eles achavam que eram bom em fazer, embora eles estivessem praticando a profissão deles, eles ainda não estavam conectados no propósito, no propósito que Jesus havia dado para eles. E então os discípulos pescam o peixe e chegam na praia para atender o chamado do mestre, pensando: o mestre nos pediu peixe, ele perguntou se a gente tinha uma coisa para comer, vamos lá levar alguma coisa para o Senhor. Pedro, como sempre, mais uma vez, indigno, se lança no mar e vai na frente, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu não mereço. E aí Jesus responde da melhor maneira possível, porque quando eles vão chegando para oferecer para Jesus o que eles achavam que Jesus queria deles, Jesus já tem tudo aquilo que eles precisavam sentadinho ali na mesa, pronto para mais uma refeição na mesa com Jesus. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, os peixes sobre as brasas e um pouco de pão. A mensagem que esse versículo traz é muito clara. A mensagem desse versículo é o seguinte: Deus não precisa de você, mas Ele escolheu te dar uma chance de participar da mesa dele. Ele não precisa de você, mas Ele quer você. A obra de Deus não vai parar sem você, mas Deus escolheu te dar a chance de participar. E esse é o grande privilégio. E tanto é claro isso que o próximo versículo, Jesus poderia muito bem dizer assim: ó, tem aqui 3 peixes e 14 pessoas, 15 pessoas, sei lá quantas pessoas podiam ter ali, e eu posso muito bem multiplicar, porque vocês viram que eu já fiz isso muitas vezes. Mas Jesus, por amor,
por graça, pega os peixinhos dele, dá uma empurradinha assim na brasa, traz o seu também, traz o seu peixinho também. O peixe que eu dei para você, milagrosamente, mas traz, porque eu quero que você tenha o privilégio de participar dessa mesa, não apenas como espectador, mas como alguém que põe a mão na obra, põe a mão no arado e sabe o valor do trabalho. Se você está pensando em parar, e eu acredito sinceramente que Deus está falando com alguém hoje aqui, se você está pensando em parar, pensando em desistir, eu vim da parte do Senhor para te dizer uma coisa hoje: Deus te deu espaço para servir na mesa com Ele. Sirva com Jesus, não pare, não desista, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja no relacionamento. Sirva Jesus com o que você tem, porque Ele é misericordioso e bondoso a esse nível. Ele abriu um espaço na brasa dele para você colocar o seu peixinho ali e junto com Jesus, alimentar aqueles que têm fome. Que o Senhor Deus nos conduza, que o Senhor Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.